E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. E vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos chefes da congregação, dizendo: Atarote, e Dibon, e Jazer, e Ninra, e Esbom, e Eleale, e Sebam, e Nebo, e Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos reunidos aqui nesta noite de quarta-feira para continuarmos lendo a sua santíssima palavra, capítulo após capítulo, e deste livro agora que estamos lendo e meditando, no precioso livro de Números. Senhor, fale conosco, que este capítulo, Senhor, tão importante, possa ser aberto para nós a sua compreensão pelo Espírito Santo, e que o Senhor abra também o nosso coração e aplique, Senhor, a sua palavra à nossa alma, em nome de Jesus. Ó Deus, seja conosco a sua bondade, a sua misericórdia, em nome de Jesus. Nós oramos com perdão dos nossos pecados, para a sua glória, para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, continuamos as nossas leituras do livro de Números, e o que nós estamos agora lendo, esses últimos capítulos, e agora este capítulo 32, tudo isso está inserido naqueles últimos, assim, nos preparativos para a travessia do Jordão e a invasão da terra prometida. E Moisés já tinha sido dito, Deus já tinha anunciado a Moisés que ele iria morrer, ele iria subir ao monte, ver a terra prometida de longe, mas que ele não iria entrar na terra por causa do pecado dele lá atrás. Mas que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, faria ele ver a terra, aquela terra maravilhosa, para que ele não perdesse a esperança, né? Tivesse certeza que Deus iria dar aquela terra ao seu povo, conforme a promessa desde Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, vou te dar esta terra, disse o Senhor, a tua descendência será grande, e assim por diante. E Deus, ele tem, então, cumprido a sua promessa, meus irmãos, e tudo isso aqui é antecipação, não é? Mas nós vimos que houve momentos do povo, ao longo dessa trajetória, dessa caminhada no deserto, de incredulidade. O povo foi liberto pelo Senhor do Egito, foi trazido até o Sinai, foi dado a ele os 10 mandamentos, aqueles mandamentos maravilhosos. Deus fez aliança com eles, estabeleceu o culto, mas eles tiveram um momento de incredulidade. E entre esses momentos, irmãos, foi aquele momento ali terrível, em que enviaram os espias, e os espias trouxeram mais notícias da terra, desanimaram o povo. Então, tanto eles não creram na promessa de Deus, como eles desanimaram o povo de Deus. E aí, então, meus irmãos, foi terrível, porque trouxe a ira de Deus sobre aquela geração inteira. E todos morreram. O povo ficou, como nós estudamos nos últimos capítulos, nós vimos nos últimos capítulos, eles ficaram rodando ali o deserto, caminhando no deserto, 40 anos, até que toda aquela geração morreu, que duvidou, que ouviu os espias incrédulos. Os espias morreram, e eles morreram, e Deus disse: os filhos de vocês, que vocês também colocaram na dúvida, né? Eles vão entrar na terra. Quer dizer, agora nós estamos na outra geração já, uma geração nova, dos filhos daqueles. Então, todos aqueles morreram, com exceção de 2 homens que creram, que foi
Josué e Caleb. E Josué, agora escolhido por Deus, já nós vimos em capítulo anterior, para liderar o povo de Deus. Então, esse episódio aqui do capítulo 32, pelo próprio Moisés, ele é ligado a esse triste ocorrência dos espias e da apostasia do povo e da morte daquela geração inteira. Porque, irmãos, duas tribos, diz aqui os filhos de Ruben e os filhos de Gade, eles fizeram uma proposta, fizeram um pedido, na verdade, e um humilde pedido, né, podemos dizer assim, para Moisés, para eles não atravessarem o Jordão e, portanto, tomarem posse da terra, né, e tomarem ali uma parte da terra que seria distribuída entre as tribos da terra prometida, mas eles ficassem aqui desse lado do Jordão, né, que propriamente, assim, podemos dizer, não era a terra prometida, né, mas, ainda que não seja, mas Deus também deu a eles, e eles vão, na verdade, Moisés vai concordar, mostrando que Deus vai, na sua providência, vai conceder a eles aquela terra, e foi o que exatamente aconteceu. Mas isso, irmãos, para Moisés vai ser, inicialmente, uma ofensa muito grande, porque eles não vão atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. E Moisés fica indignado com isso, né? Mas depois Moisés aceita. O ponto de Moisés, conforme nós vamos ver agora, na medida que eu for lendo com vocês, estudando esse texto, é que Moisés associa com aquele triste acontecimento, irmãos, de incredulidade e de desânimo. O acontecimento, então, uma coisa que eu quero enfatizar bastante, que eu penso que está bem claro aqui nesse capítulo 32, desse evento lá dos espias, que toda uma geração morreu por causa disso, é a incredulidade dos espias e o desânimo que eles provocaram em todo o povo. Então, é isso que, especialmente, Moisés vai destacar aqui, a questão do desânimo, do desencorajamento, né? De eles desencorajarem o resto das tribos de tomar posse da terra prometida. Então, por isso que Moisés vai destacar aqui e vai dar uma repreensão duríssima, severa, a respeito dessa proposta aqui. Então, irmãos, porém, eles vão explicar, aí conforme nós vamos ver, e aí nós não sabemos se eles já tinham inicialmente essa intenção, ou se depois com a repreensão de Moisés é que eles mudaram, né, de pensamento, mas eles vão explicar para Moisés que não, que eles não querem desanimar o povo, e que eles também não estão desacreditando, né? Mas que eles vão atravessar o Jordão junto com as outras tribos, deixar os seus filhos, as suas mulheres, os seus animais ali protegidos, nessa parte daqui do Jordão, e vão atravessar o Jordão com as outras tribos e fazer parte daquela guerra, né? Vão unir-se militarmente ali com as suas armas para tomar posse da terra prometida. Então, eles vão mostrar que eles não estão seguindo o caminho dos espias. E Moisés, então, concorda com eles, irmãos. E o final do capítulo, ele vai mostrar para nós exatamente, irmãos, que esta vitória dele já aqui desse lado do Jordão, e que depois, então, a Bíblia ela vai contar a invasão, porque aí Moisés já não vai viver mais, né? Então, aqui, Moisés não vai atravessar o Jordão, mas aqui a Bíblia está contando para nós no livro de Números, e o livro de Deuteronômio é o último sermão de Moisés antes de ele morrer, e o livro de Números está contando para nós esse limiar da herança, ou seja, que eles estão já para invadir, mas eles ainda não invadiram. Era preciso muita fé. Então, meus irmãos, vamos olhar aqui para esse texto e eu gostaria de meditar com vocês em termos assim de nós aplicarmos para a nossa vida hoje. Hoje, na Nova Aliança, é tudo muito diferente. Nós não somos um povo que estamos nos unindo como uma nação entre tantas nações do mundo. A Igreja do Senhor não é isso. A Igreja não é uma nação, mais uma nação entre tantas nações. Nós não estamos interessados em um território só da Igreja. Nós não fazemos guerra militar mais, como era no Antigo Testamento. Mas a Igreja está em todas as nações. De todas as raças, tribos e povos, muitos virão
te louvar, como nós cantamos, né? E como mostra lá no Apocalipse. Então, e Jesus disse: recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, ser meus testemunhas, toda a Judaia e Samaria, até os confins da terra. Então, a igreja hoje é diferente. Mas a aplicação disso aqui, irmãos, é que nós também estamos numa caminhada para o deserto, no deserto, melhor dizendo, deste mundo, e estamos no limiar da herança, que é o céu, que é a glória, que é a Nova Jerusalém, que nós estamos caminhando para lá. E o Senhor Jesus Cristo prometeu voltar. Jesus pode voltar hoje à noite, Jesus pode voltar amanhã, Jesus pode voltar daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, a gente não sabe, mas ele vai voltar. E nós temos esta fé e esta esperança de que o Senhor vai voltar e de que vai trazer um reino eterno, a nossa terra prometida, um novo céu, uma nova terra. Então, a grande questão aqui é nós meditarmos nesse texto também, aplicando, irmãos, a nossa situação hoje na nova aliança, que é diferente da antiga aliança. Mas os princípios são os mesmos, ou seja, o princípio da fé e o princípio de nós não desencorajarmos, mas encorajarmos os nossos irmãos nessa caminhada, porque nós estamos numa luta, não é física, nem é contra as pessoas, mas é uma luta espiritual, contra o mal, contra o pecado, indo em direção à nossa terra prometida. Né? Então, eu penso que nós devemos olhar esse capítulo, colocando para a nossa situação assim, dessa forma. Tá? Mas vamos ler, meus irmãos. Às vezes eu li com vocês os primeiros versículos, e aqui nos primeiros versículos fica claro, eu li do primeiro verso até o verso 5, né? Fica claro que a tribo de Ruben e os filhos de Ruben, os filhos de Gado, eles têm uma intenção. Mas lá na frente vai aparecer a metade da tribo de Manassés, que aqui não é citado ainda, e que vão acabar herdando junto com os israelitas, os de Gade e de Ruben, essa parte do Jordão aqui, aquém, né, do Jordão, não além do Jordão. Então, eles têm muito gado. Esse gado, irmãos, ele é, então, proveniente ali da multiplicação, ou porque talvez já trouxesse lá do Egito, mas não importa muito de onde eles adquiriram tanto gado, como ficou com tanto gado, mas eles tinham, diz o texto aqui, uma grande quantidade de gado, e a terra, exatamente essa terra que eles queriam, Jazé, a terra de Gileade, era lugar de gado, era lugar propício para eles se estabelecerem, se desenvolverem materialmente, enriquecerem, fazerem o seu gado se desenvolver e se crescerem mais ainda na sua riqueza material. Né? Meus irmãos, é um ponto aqui, nós não podemos, assim, eu penso que nós não podemos afirmar categoricamente aqui sobre o coração deles, né? Mas eu penso que é um indício aqui de nós pensarmos sobre quando as pessoas elas avaliam mais a vida e as decisões que elas têm que tomar sobre a vida no aspecto material e não no aspecto espiritual. Esse é um alerta que nós devemos levantar aqui no texto. Por exemplo, eu lembro de Ló, já tem um tempo que nós lemos lá Gênesis e aquele episódio em que Ló, ele escolheu, Abraão chegou para ele e disse assim, olha, nós somos muito ricos já, os animais, muita coisa que nós temos, não podemos ficar juntos, os empregados de ambos já estavam brigando, já estavam se desentendendo, então Abraão disse assim, não convém nós brigarmos, nós somos parentes, né? Então vamos nos separar. E aí o que Ló escolheu? Ló era um crente, não deixava de ser crente. O testemunho do Novo Testamento é que ele era um crente. Mas Ló, ele tinha um problema com ele, em que ele olhava muito para o aspecto material. E ele escolheu ali o campo, o lugar, por causa da questão material. Só que isso fez com que ele se aproximasse de Sodoma e Gomorra. E você sabe que Sodoma e Gomorra era uma cidade na Bíblia extremamente pecadora, né? Então, e vocês lembram que depois que eles saíram de Sodoma e Gomorra, e o anjo do Senhor os anjos do Senhor livrou a família de Ló, né? Que a mulher de Ló olhou
para trás, porque ela dava grande valor para a cidade, para a riqueza, para as coisas que ela tinha. E você lembra do final de Ló. O final de Ló é muito triste na Bíblia. Ele acaba em uma caverna e tem vergonhosamente as suas filhas, geram filhos dele, né? É assim que Ló acaba, e a sua vida e a sua história nas Escrituras, mostrando, irmãos, ali como exemplo de que o homem e uma mulher não devem tomar decisões pelo aspecto material, colocando o aspecto material acima do aspecto espiritual. As nossas decisões devem ser sempre pela fé, na promessa de Deus, dando valor a Deus em tudo, considerando o Senhor em tudo. Então, eu chamo a atenção de vocês para esse aspecto aqui das tribos de Ruben e de Gade, porque me parece que eles também têm essa tendência, irmão, em que eles, não lhes digo que eles não tinham fé, na verdade eles vão mostrar que têm fé, mas houve um problema, eles têm fé, eles creem na promessa de Deus, e eles vão realmente atravessar o Jordão, ajudar o resto do povo, mas aqui, né, eles mostraram uma certa fraqueza, no sentido de que eles pensaram mais no aspecto material, e não valorizaram tanto assim, como deveriam, mais a promessa de Deus. Pois bem, eles chegam com essa proposta para Moisés, sim, Moisés, e eles dizem aqui no versículo 5, interessante, no versículo 4 e 5, eles dizem assim: a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se acharmos graça aos teus olhos, desce esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Então, observe bem que eles dizem assim: olha, é terra de gado, né? A terra que o Senhor feriu, que deu à congregação, é terra de gado, os teus servos têm gado. Então, se achamos graça aos teus olhos, são humildes, mas eles dizem assim: não nos faça passar o Jordão. Querem me explicar aqui? Irmãos, quando eles falaram isso, eu vou repetir, nós não temos certeza se eles tinham a intenção, o texto não deixa claro, de atravessar o Jordão com o povo, o resto do povo, ou se eles mudaram só com a repreensão de Moisés. Mas é de destacar aqui que eles valorizaram mais o aspecto material e, no certo sentido, desprezaram a terra prometida, né? Não queremos passar, queremos ficar aqui onde tem gado, é terra de gado, e nós temos gado. Vamos ver agora a resposta de Moisés. Versículo 6 em diante. Moisés é duríssimo. Vamos ler então. Versículo 6 diz assim: porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração de o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizeram mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então, veja, irmãos, foi duríssima a palavra de Moisés. Moisés tinha a sua razão, né? Porque, irmãos, ele lembrou
imediatamente daquele evento. E vocês percebem que duas coisas aconteceram em que Moisés destaca naquele evento e diz assim: olha, vocês estão fazendo a mesma coisa agora, com essa proposta de vocês, pelo menos assim como eles apresentaram no início a Moisés, né? Por quê? Porque eles, do jeito que estava, aí nós não temos certeza se eles pensavam assim mesmo, ou já pensavam em atravessar o Jordão e ajudar na guerra, mas do jeito que eles apresentaram aqui, era, olha, nós vamos tomar posse da terra, e o resto do povo pode atravessar e tomar a terra para além do Jordão, que era a terra prometida. Então, aqui, duas coisas Moisés destaca. Comparando com o evento lá de Cades Barneia, aqui, com o evento lá dos espias, que os espias não seguiram o Senhor. Não seguiram o Senhor. E, consequentemente, os espias levaram todo o povo a não seguir o Senhor. E isso trouxe, meus irmãos, ira contra toda aquela geração, e todos eles morreram. Então Moisés está dizendo assim: olha, se vocês não atravessam, veja o raciocínio de Moisés, quero deixar claro aqui. Se vocês não atravessam o Jordão, vocês não estão seguindo o Senhor. Entendeu? Porque vocês não estão crendo no Senhor. Ele cita a promessa, olha como Deus é fiel, meus irmãos, e passa geração, anos, séculos, não importa. Deus não muda na sua promessa. A terra prometida não foi prometida ali para Moisés. A terra prometida foi prometida para Abraão. Olha o que ele fala no versículo 11. Vamos ler o versículo 11? Olha só, ele diz assim: que os homens que subiram do Egito 20 anos para cima não verão a terra que jurei. A quem, irmãos? Aos patriarcas. A Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir. A não ser, com exceção de Caleb e Josué, que creram. Mas veja que a promessa é antiga. A promessa não é daquela geração, nem da geração anterior. A promessa é de muito tempo antes, é dos tempos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Deus prometeu, e Deus está cumprindo. Vê que Deus não muda, Deus não esquece. E aquele povo não creu. E o que Moisés está dizendo agora, vocês estão fazendo a mesma coisa com esse pensamento de vocês. Quer dizer que vocês não creem. Quer dizer que vocês como que dizendo assim, olha, vamos ficar já aqui, que aqui já estamos, né? Já aconteceu, já vencemos, já vamos tomar posse da terra mesmo, já estamos aqui desse lado, e nós não vamos atravessar. Mas a terra de lá, de fato, é a terra prometida. E aí, irmãos, Moisés aponta uma segunda coisa. Quando eles fazem isso, à semelhança também dos espias, eles desencorajam o povo. Como ele diz aqui no versículo 9, chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não entrasse na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então, ele está dizendo a mesma coisa sobre eles, irmãos, agora. Então, vocês estão fazendo a mesma coisa que os vossos pais fizeram, que a geração anterior, versículo 8 diz, vocês estão desencorajando o povo, vocês estão desencorajando a congregação inteira. E aí, o que vai acontecer? Como aconteceu lá, eles vão duvidar e Deus vai se voltar contra eles com a ira e vai destruí-los, como destruiu a geração anterior. Moisés, como um fiel ministro, ele está pensando nas consequências terríveis do pecado que já tem sido demonstrado ao longo da história dessa caminhada no deserto. Eu queria que vocês pensassem como hoje permanece a mesma coisa, no sentido, não a mesma coisa, não, como eu falei na introdução, nós não estamos lutando por terra, mas nós devemos crer e perseverar, e nós devemos encorajar os nossos irmãos e não desencorajar. Um crente, quando ele, em algum sentido, por algum motivo, ele se torna fraco, desencorajado, e ele mostra alguma assim, irmãos, lentidão, ele desencoraja outros. E quando
alguém apostata, e se apostata, né? Porque nunca foi crente mesmo, mas apostata, desiste, se afasta, aí desencoraja também, e mais ainda, outras pessoas. Então, irmãos, a Bíblia está nos chamando a atenção para nós perseverarmos. E a fé, quem tem fé, persevera. E quem tem fé, encoraja os outros, não desencoraja os outros. É uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui. Vamos continuar então e vamos ver agora a resposta que eles dão para Moisés. Acompanhe comigo aí o versículo 16. Vamos ler agora aí o versículo 16. Veja o que a Escritura está nos dizendo. A Escritura diz assim: então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades, para que as nossas crianças... Perdão, vou ler de novo. Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isso fizerdes assim, se vos armardes a guerra perante o Senhor, e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade, os filhos de Ruben, a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, o nosso gado e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor, como tem falado meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes darei a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e a meia tribo de Manassés, filhos de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades e os seus termos, e as cidades da terra ao seu redor. Meus irmãos, observe então que, aí nós não sabemos se ele já tinha intenção ou se eles corrigiram isso, mas o ponto é que é importante. A repreensão de Moisés foi importante. Por quê? Porque os corrigiu de qualquer desvio do caminho que é o caminho de Deus. E o ministro, hoje nós podemos dizer, pastores, ministros do evangelho, precisam fazer isso continuamente. Assim, alertar e chamar sempre para a fé, e chamar sempre para a revelação de Deus e a promessa, e alertar e pregar contra o pecado, mostrando a graça e a misericórdia de Deus, mas não deixar de falar
quando observar o pecado na congregação. Então, meus irmãos, o que é que nós estamos observando aqui? O que é que nós estamos vendo? Que eles dizem, não, Moisés, nós faremos assim. Nós não estamos duvidando. Nós vamos passar adiante dos filhos de Israel. Vamos fazer aqui currais para os nossos animais. Vamos deixar as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos perigos, né? Tinha os inimigos. Eles vão ficar protegidos, nossos animais, nossas crianças, as mulheres também, naturalmente. E nós vamos para a guerra. Então, quando tivermos ajudado nossos irmãos, aí nós vamos voltar e tomar posse do que é nosso, né? Voltar para o que é nosso, e não vamos querer nada além do Jordão, mas aquém do Jordão, onde nós estamos. Quando eles falaram isso, Moisés disse, assim está bom. Por que Moisés disse assim está bom? Porque aí é fé, irmãos. Porque aí eles não iam ficar lá, mas eles iam para a guerra. E para ir para a guerra tem que ter fé. Porque a questão é o seguinte, olha, eles já tomaram posse aqui, mas lá não tomaram posse ainda. Então, para tomar posse lá, tem que confiar na promessa de Deus. E veja que Moisés faz até uma correção mesmo na promessa, mesmo na proposta deles, porque eles dizem assim, nós vamos, diz assim no versículo 17, nós nos armaremos e apressando-nos adiante dos filhos de Israel. Mas Moisés é teocêntrico. O que é teocêntrico? Deus no centro. O que importa é Deus, não é nem mesmo os filhos de Israel. Sim, os filhos de Israel são importantes, mas por causa do Senhor. Então ele diz aqui no versículo 20, ele diz assim, se não isto fizerdes, se vos amardes a guerra perante o Senhor. Olha quantas vezes ele fala Senhor. Em cada um de vós armados passar o Jordão perante o Senhor. E lá no versículo 22 ele diz, esta terra esteja subjugada perante o Senhor. Quem ia fazer, quem ia dar vitória era o Senhor. E aquela guerra era do Senhor. Mas o povo tinha que ter consciência disso e fé que tudo era promessa de Deus e vontade do Senhor. E por isso que Moisés ficou satisfeito. Por quê? Porque eles estão dizendo, nós cremos e nós vamos obedecer o Senhor. E Moisés só está corrigindo aqui, os corrigindo, mas Moisés aceitou a proposta deles agora, mas Moisés alertou. Moisés disse assim, olha só o que Moisés disse. Se não fizerdes assim, versículo 23, e eis que pecaste contra o Senhor. E essa última parte aqui, irmãos, se tornou assim um alerta contínuo para os pecadores. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. O que Moisés está dizendo é que o pecado vai perseguir com as suas consequências. O pecado acha o pecador, porque normalmente, irmãos, essa é a ilusão de nós, pecadores. Eu pequei e vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. O pecado, ele traz consequências. E por isso que nós precisamos o quê? Nos arrepender. E por isso que nós precisamos buscar perdão de Deus e abandonar o pecado. Porque em Deus está a graça, a misericórdia. Mas no pecado, o salário do pecado qual é? A morte. Então o pecado acha o pecador. Até li num comentário que o comentarista lembrava de Caim. Agora eu falei de Ló, né? O comentarista lembrava de Caim, que Caim matou Abel, fugiu, mas o pecado achou Caim. A consequência, a ira de Deus, a justiça de Deus caiu sobre Caim. Então, meus irmãos, Deus está alertando. O pecado acha o pecador. A solução para o pecado não é tentar fugir das consequências, né? Cometer pecado e fugir das consequências, ou dizer, tá tudo bem. A solução é arrepender-se. Perceber que é o mal dos males, é grave diante de Deus, é uma ofensa ao santo Deus, que nós amamos e nós queremos servir, e confiar em Jesus como aquele que nos traz redenção, perdão, misericórdia e graça. E não, como tem uma linguagem antiga, né, colocar para debaixo do tapete, esconder, porque não adianta. Então, meus irmãos, Moisés alerta,
Moisés diz, olha, vocês prometeram, cumpram, tenham fé, perseverem, e se vocês não fizerem isso, o pecado acha vocês. E depois ele dá ordem à liderança, porque Moisés ia morrer, né? Mas Moisés é homem de fé, e Moisés dá ordem a Eleazar, o sacerdote, a Josué, que ia ser a nova liderança, e diz assim, olha, está aqui, estão fazendo essa proposta, e eles cumprindo a promessa deles, vocês deem a terra. Eles não cumprindo, eles vão ter que tomar a terra lá junto com todo o povo. Né? Então, eles voltam a reafirmar a promessa, dizendo no versículo 31, nós passaremos, como o Senhor falou, veja que eles dizem aqui no versículo 31, eles lembram de Deus, o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Deus estava falando por Moisés, era a promessa de Deus, era a vontade de Deus. E assim Moisés deu a eles, deu a Gade e aos filhos de Ruben, e aqui aparece a meia tribo de Manassés, que não tinha aparecido até aqui, né? Porque aquele pedaço aquém do Jordão ficaria então para a tribo de Gade, para a tribo de Ruben e para a meia tribo de Manassés. E assim foi decidido ali, e é claro, na providência e na vontade do Senhor. E aí, meus irmãos, ficou decidido. Os últimos versículos mostram, então, a posse daqueles lugares, os nomes que eles deram às cidades, e é muito interessante agora também nós notarmos isso. Vamos ler a partir do versículo 34. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Deus. E os filhos de Gade edificaram Adibon, e Atarote, e Aroé, e Atarote Zofã, e Jazé, Joquibeá, e Bet-Ninra, e Bet-Aram, cidades fortes, e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram Asbon, a Eleale, e Kiriataim, e Nebo, e Baal-Meon. Maurício? Esqueci. Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maqui, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram. E daquela possessão expulsaram os amorreus que estavam nela. Então, veja, irmãos, eles foram tomando posse, né? E eles foram construindo cidades, e eles foram também dando nomes. E esses nomes, e trocando, inclusive, os nomes. E esses nomes aqui, eu queria chamar a atenção de vocês para, especialmente o versículo 38, que diz assim, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. Por que outros nomes, irmãos? Se vocês forem olhar aqui o versículo 31, fala de Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes então o nome. Por que eles mudaram o nome? Porque esses nomes, irmãos, eles estavam ligados a deuses pagãos. A deuses pagãos. Então, a mudança do nome tinha a ver o seguinte, olha, quando você dá um nome, naquela época era muito assim, talvez hoje as pessoas elas não observem muito isso, né? Mas era o significado. Então, você dava um nome, por exemplo, Baal. Baal era uma divindade popular naquela época, um deus pagão. Então, eles não poderiam manter esse nome da cidade, porque isso seria, então, uma oferenda, uma adoração ao deus pagão. Então, veja, eles mudam o nome, eles tomam posse, e onde tem alguma referência a um deus pagão, eles mudam o nome. Meus irmãos, e aqui está, o capítulo, então, encerra mostrando o povo, essas 2 tribos e meia. Quais são? Tribo de Gade, a tribo de Ruben e a meia tribo de Manassés, tomando posse da terra que, finalmente, então, Moisés lhes concedeu. Eu queria, irmãos, que nós pensássemos o seguinte agora, todos nós que estamos aqui, né?
nós pensássemos da seguinte maneira: veja, nós temos, irmãos, diante de nós, um desafio também de fé. A vida cristã, quando você pega Efésios capítulo 5, capítulo 6, especialmente, que fala da armadura do povo de Deus, que nós temos que vestir uma armadura, né? Você observa Gálatas capítulo 5, que existe uma luta entre a carne e o espírito. E você observa também Romanos capítulo 12, onde o apóstolo Paulo ele diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas que nós devemos ser renovados pela nossa mente, a nossa mente pela palavra de Deus. Então, quando vocês observam, irmãos, esses textos, mostra que nós temos uma guerra que não é contra os homens, tá? Não é contra os homens, mas é contra o pecado, contra as forças do mal, contra a carne, contra o mundo, contra tudo aquilo que se opõe a Deus. A nossa luta não é contra as pessoas. Aqui no tempo deles, aqui, era uma outra realidade. Era uma realidade de uma guerra mesmo, em que eles tinham que invadir a terra, lutar, tomar posse das terras e assim por diante. Aqui não. Aqui no nosso tempo, meus irmãos, nós temos uma guerra, mas é uma guerra espiritual. E nós estamos indo em direção, observe bem, nós estamos em direção à nossa terra prometida. A herança de Deus, a herança do Senhor, nos é dada em Cristo Jesus. Então, o ponto que a palavra de Deus coloca aqui para nós, observe bem, é que o que nós estamos fazendo em relação a isso? O chamado das Escrituras é exatamente esse: seguir ao Senhor. O que é seguir ao Senhor hoje é crer nas suas promessas, e crer na sua palavra e perseverar. Perseverar, meus irmãos. A partir do momento que nós perseveramos, que nós prosseguimos, que nós continuamos, o que vai acontecer conosco, então, é que não somente nós estamos, crendo e perseverando, mas tem um outro aspecto também que o texto mostra aqui. Nós estamos na comunidade da fé. Nós estamos entre aqueles que creem no Senhor. E quando, irmãos, nós cremos e perseveramos, nós animamos os outros. Quando nós, em algum sentido, mostramos desânimo, ou, como eu já falei para vocês aqui nessa mensagem, aqueles que apostatam realmente não creem, mas quando chega a uma apostasia, a um abandono, o que vai acontecer então é que nós também vamos desanimar os outros. Então, qual é o chamado do texto? O chamado do texto é isso, é do que Moisés está falando aqui. Moisés está dizendo: olha, perseverem, creiam, perseverem e animem aos outros, e é isso que vocês devem fazer, em vez de desanimar, em vez de descrer, em vez de abandonar, em vez de, em algum sentido, mostrar desânimo e assim desanimar, desencorajar também os outros. Esse é o chamado desse texto para nós, meus irmãos, tá bom? E eu quero encerrar ainda colocando duas coisas aqui para vocês. O versículo 23 nos mostra um alerta que diz assim: e se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Esse texto, portanto, ele mostra para nós o alerta quanto ao pecado. Mas o versículo 38 nos diz: e Nebo, Baal-meon, mudando-lhe o nome, Sibma, e os nomes das cidades que edificaram, chamaram por outros nomes. Mostra o outro lado, mostra a adoração. Então, essas duas coisas também eu queria enfatizar nesse texto, ou seja, que aqui ele mostra para nós que o pecado nos acha, o pecado acha o pecador, mas a graça de Deus restaura o pecador e traz o pecador a ver toda a vida com os olhos da fé, da adoração e do louvor a Deus. Tanto que, no caso deles aqui, eles mudaram o nome, porque para eles não era só edificar a cidade e não era só dar nomes, mas era, acima de tudo, fazer tudo para Deus e para a sua glória. Então, a graça de Deus nos salva do pecado, das consequências do pecado, e nos faz adoradores de Deus.
e perseverantes, falando outro ponto que eu já chamei a atenção anteriormente, animadores dos outros, edificadores dos outros, e não desanimadores. Amém, meus irmãos? Vamos pedir que Deus nos abençoe, diante dessa palavra que nós lemos aqui, esse capítulo maravilhoso. Capítulo 32 da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por sua misericórdia, por sua bondade, Senhor, que nos deste a bênção hoje de podermos ler este capítulo tão precioso e tão importante da sua palavra. E a nossa oração, Senhor, pelo Espírito Santo, é que o Senhor ponha a palavra na nossa alma de maneira, Senhor, se nós estivermos, Senhor, em algum sentido desanimados, estivermos, Senhor, mostrando desânimo por algum motivo, em algum sentido, que o Senhor ponha a palavra em nossa alma e nos edifique, e fortaleça a nossa fé, Senhor, para que nós possamos olhar para Ti, confiar em Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, e assim nos animar. E como Moisés falou aqui para eles, perseverar em seguir ao Senhor, assim, Senhor, nós perseveremos e possamos, Senhor, em vez de levar o desânimo aos outros, Senhor, muito ao contrário, animá-los, edificá-los na fé, fortalecê-los em nome de Jesus. E que o nosso coração seja grato, Senhor. E como aqui essas tribos fizeram na mudança dos nomes, tudo nós possamos fazer, Senhor, para o seu louvor, para a sua honra, para a sua glória, em nome de Jesus. Que assim seja, ó Deus Todo-Poderoso. Nos abençoe. Abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.